Fala, alunos do segundo ano, tranquilos aí? Seguinte, moçadinha, aula 3 aí desse bimestre novo, unidade 25 ainda, e aí, ó, continuando o mesmo assunto, ó, páginas 6 até a 11 aí, beleza? Então a gente continua naquela ideia da sociedade da economia mineradora do século XVIII. Então é o seguinte, gente, aqui agora, cara, a gente vai finalizar todo o processo. Então, pensem, ó, todo o processo lá do século XVI, século XVII, pô, tudo em torno do engenho. Então é litoral, gente, litoral. A capitania que mais prosperou foi Pernambuco. Pode ver, a capitania da Bahia também prosperou. Teve São Vicente ali também no Sudeste. Então o que acontece? Com o declínio, cara, da produção açucareira lá, por causa da saída dos holandeses, pô, toda a ideia do poder econômico vai se deslocar do Nordeste para o Sudeste. Beleza? Aí, de repente, não mais de repente, cara, vocês podem estar lá fazendo uma questão, aí vai estar lá assim, pô, está do Norte para o Sul. Meu, show de bola! Este aqui, inclusive, é mais certo do que esse que está em laranja aqui, beleza? Então, o poder vai sair lá de cima e vai simplesmente vir o quê? Para o Sul. Bom, mas por que Sul? Porque vai pegar simplesmente a ideia de Sudeste, ou seja, a ideia de Centro-Sul, tranquilo? E naquela época lá não existe a geografia de hoje, gente. Tudo que está para baixo lá do Nordeste, lá do Norte, simplesmente é o quê? É considerado Sul. Tranquilo? Agora, não esqueça daquele detalhe que eu falei para vocês, gente. Intenso comércio. Eu falei para vocês lá do tropeiro, da estrada do Viamão e tudo mais que está acontecendo. E daí, ó, a maior área de ligação, cara, com a região mineradora ainda é o quê? São Paulo. Aí é só, cara, vocês mentalizar. São Paulo. Capitania de São Vicente, ou seja, aqui nós vamos ter o quê? Os bandeirantes. Olha, ó, tecnicamente foram os bandeirantes que descobriram o ouro no Brasil. E outra, não esqueçam que é na Capitania de São Vicente, ali na região de São Paulo hoje, que também vamos ter o quê? Ó, a ideia desta cidadezinha aqui, ó, Sorocaba. Ou seja, a grande feira de Sorocaba, onde ia simplesmente era todo o processo do tropeirismo, beleza? Então, gente, tentem manter essa ideia aqui de uma área de ligação comércio aqui. E depois, lógico, gente, por causa do ouro, cara, saindo em peso, com o Rio de Janeiro, por causa do Porto do Rio de Janeiro, a famosa estrada real daí, tá? Então, sempre se ligue nisso aqui, ó, muito mais comércio, mas muito mais movimentado que aquela ideia do engenho rural lá de cima, beleza? Agora, vamos continuar aí, ó. Urbanização. Cheguei a dar uma citada para vocês também na aula anterior lá, ó. A urbanização, gente, por causa da ideia das cidades. Então, não vou escrever aqui de novo. E daí, ó, o desenvolvimento das artes, que é a ideia do barroco, tá? Aquela parte cultural toda ali, daí vocês devem ver em outra disciplina. Agora, gente, o que interessa para a história é assim, todo o processo está acontecendo, cara. Tá inchando a cidade. Tá vindo, cara, gente pra caramba de Portugal. E claro, gente, todos atrás do quê? De riqueza. Esse pessoal que vai estabelecer ali essa burocracia portuguesa, esse pessoal que vai fazer a exploração da lavra, os trabalhadores, eles vão enriquecer com riquezas, logicamente, do quê? Do ouro e das pedras preciosas. E daí fica simples, ó. É como se fosse uma espécie de renascimento brasileiro, ó. A grana daqui vai imbuir aqui também. Beleza? Então, faça essa relação, cara, urbanização, artes, vida intensa dentro das cidades aqui. Beleza? Agora, gente, o que não pode ficar é aquela bagunça, cara, que era durante o quê? Todo o processo do engenho no Brasil, beleza? Então, o que acontece? Agora que a administração ela vai ter que simplesmente o quê? Ó, centralizar cada vez mais, beleza? E daí o que acontece? Mas lá para frente a gente vai ver que teve a famosa Guerra dos Emboabas. Os bandeirantes descobriram o ouro, mas quem vai ficar com as minas de Minas Gerais vão ser os portugueses, os emboabas. E daí eles vão ter que fazer o quê? Uma espécie de uma administração muito mais forte, vai criar órgãos para isso aí. E daí o que vai rolar, gente? O que vai se criar no ano de 1702, mais ou menos, vai ser o quê? A Intendência das Minas. Depois, mais tarde, lá vai ter a famosa Intendência dos Diamantes também, tá? E daí, gente, o problema é o seguinte, vai ter funções isso aí, ó, não vai ser um oba-oba. Quando ficou sabendo da notícia, cara, da ideia de ouro no Brasil, pô, todo mundo de Portugal queria vir para cá. Aí os caras falaram assim, ó, né, para com isso, não é zona não. Aqui agora eu vou criar toda uma regimentação para a distribuição do quê? Dos lotes, das lavras, das datas,
Ou seja, o nome que eles usaram para vocês ali, gente. Às vezes se usa essa ideia aqui de data também, como lote de terra. Eu gosto muito de usar a expressão que nem eu uso sempre, ó, lavra, tá? Para exploração do ouro. Então não vai ser aquele negócio, cara, que todo mundo que quiser vai vir aqui para explorar, não, tá? Outra, gente, pô, se você pega aqui toda essa tigrada vindo para cá, portugueses, cara, todo com a ideia do comércio interno, vai gerar problemas. Então, é função também da intendência, ó, aplicação da justiça. Ou seja, vai ter que resolver essa pendenga toda, o quê? Que tiver entre as pessoas. Aí, claro, né, gente, não vou nem ser, né, inocente aqui. Aqueles que forem mais, digamos assim, cara, afamados pela grana, pelo dinheiro, pelo ouro, sempre vão sobressair, beleza? E, claro, a função maior aqui da intendência, gente, pô, fiscalizar e cobrar imposto, gente. Mas vai ter que cobrar imposto pra caramba aí e fazer com que esse troço dê realmente lucro, tá? Aí, gente, quando a gente entra na ideia de impostos, já pega a ideia do quê? De fiscalização. Então, deixa eu pôr aqui, ó, a ideia de fiscalização. Não pode, cara, ser que nem era na época do engenho lá. Aqui agora vai ter que ser mais sério. Então, a ideia de quinto, gente, já existia. Você pega lá aquela ideia dos primeiros régios lá do Brasil, assim, ó, a quinta parte do que for encontrado pertence à coroa de Portugal. Beleza. Então já era um imposto que existia. E claro que aqui vai o quê? Continuar existindo. Gente, mas o problema, cara, é que é muita roubalheira, tá? Então o que acontece? O imposto já existia, só que ninguém estava pagando. O pessoal estava desviando ouro, estava contrabandeando ouro, estava fazendo uma pancada de coisa. Aí olha só o que vai acontecer, gente. Vai chegar ali por volta de 1716, 1717, vai se criar, se não me engano, até na cidade de Sabará, a casa de fundição. Então, como vocês vão ver ali, gente, nunca que eu vou pedir um conceito, ou que é uma casa de fundição, mas vocês vão ver ali, ó, que é onde o ouro era levado para ser o quê? Fundido e quintado. Então, eles tiravam lá um quinto da parte e o resto, daí, se tinha um selo real, se podia circular normalmente. E, gente, por que disso? Se baixou uma lei, cara, que você não pode andar com ouro no Brasil em pó ou em pepita. Então, por isso que você obriga o cara a levar o quê? Na casa de fundição. Agora, gente, pra você ver como uma safadeza no Brasil, o cara já vem de longe. Pô, tecnicamente o cara tá ali, sei lá, em Vila Rica. Ele precisa ir até Sabará, porque não vai ter uma casa de fundição ali em Vila Rica. Então ele tem que se deslocar. E daí olha a sacanagem. Geralmente o que? No meio do caminho ali, de Sabará, né? Vila Rica, tinha um fiscal. E esse fiscal falava assim, ops, onde é que você está indo com esse ouro em pó aí? É proibido andar com ouro em pó. Aí o cara fala, pô, mas eu estou indo aqui para quintar e fundir. Não, multa. Então, isso foi revoltando muito a população local aqui, que depois vai fazer uma famosa revolta, que é a revolta de Filipe dos Santos, por causa dessa ideia das casas de fundição, a distância, né, o roubo dos fiscais e tudo mais, tá, gente? Então, sempre, cara, tem problema com impostos no Brasil e não é de hoje, beleza? Outro, gente, esse aqui, ó, captação. Ó, gente, vem com a ideia de capta já, ou seja, cabeça, beleza? Então, é cobrado do dono da lavra um imposto por cabeça de escravo. Pô, professor, e a lavra que não tiver escravo? Aí cobra pela pessoa livre que está lá mesmo, tá? A ideia é cobrar pelo número de pessoas que estão o quê? Na lavra. Ou mais comum, por escravo. Mas eu já li artigo ali, gente, que se cobrava até por cabeça de boi, de mula, cara, do que tivesse lá, galinha, rato, sei lá. Ou seja, a ideia era tirar a grana deles, beleza? E daí, cara, o que ficou mais famosão no Brasil e nas terras brasileiras, a gente vai ver ele mais legal quando a gente for ver lá em Confidência Mineira, que é a famosa o quê? Derrama, que é a cobrança dos impostos atrasados. Porque, que eu falo, gente, o Brasil é um país muito estranho, desde sempre, mesmo antes de ser livre. Pô, enquanto o ouro estava no auge, claro, cara, que você consegue pagar o imposto. O problema, cara, é que o ouro foi declinando, só que o imposto continuou o mesmo. Aí as pessoas não conseguiam mais pagar o imposto. Aí os caras o quê? Criam um novo imposto para isso. Bacana, show de bola, tá? Por isso que eu amo o Brasil desde sempre. Outra prática muito comum aqui, gente, contrabando. Por isso uma fiscalização forte. Gente, contrabando que é o seguinte, geralmente quem contrabandeava muito ouro aqui do Brasil são as nações alienígenas, mas não pense que é coisa que vem lá do espaço não, gente.
alienígena, porque vem aqui, ó, com a ideia de fora. Deixa eu até pôr aqui, ó, de fora. Então, nações de fora. Pô, podia ser o espanhol, o inglês, cara, um holandês, qualquer um deles lá, ó. Cara, contrabandeavam muito, mas muito ouro daqui, tá? A Igreja Católica, cara, tirava muito ouro e muita pedra aqui no famoso Santo do Pau Oco. Ou seja, contrabando de ouro. Às vezes até, cara, com a anuência lá do rei de Portugal, tá? Outra, gente, escravo não é bem contrabando, mas era uma maneira do que o escravo comprar liberdade. Então ele escondia ouro, desviava ouro, dava uma parte lá pro capataz e, às vezes, como aconteceu em Minas Gerais lá, ó, alguns escravos ficaram até donos de lavras, que é o caso do Chico Rei. Né? O dia que forem para Minas Gerais, vão lá em Chico Rei. Tem praça Chico Rei, tudo que é cidade Chico Rei, lá em Minas Gerais, por causa desse ex-escravo aí. Beleza? Então o que acontece? É muito mais do que forte administração aqui. E daí sim, se coloca como uma ideia de maior centralização aqui durante, cara, o governo do Marquês de Pombal. Gente, o Pombal a gente já viu lá atrás. Despotismo esclarecido. O rei é o rei Dom José. Porém, Pombal, o Marquês de Pombal, é o primeiro-ministro. E logicamente o que? Ele vai cuidar da administração do Brasil aqui nesse período aqui, ó. Tecnicamente, muitos dizem, cara, que a ideia aqui era transformar o Brasil não vou dizer uma potência, mas simplesmente fazer o quê? Um desenvolvimento interno aqui dentro, onde todos poderiam ser o quê? Sair com vantagem disso. Agora, gente, ele vai, cara, fazer aqui, vamos pôr assim, ó, mexer com gente graúda mesmo. Primeiro, ele expulsa os jesuítas do Brasil, de Portugal, das outras colônias e tudo mais. Ou seja, é como se fosse uma censura braba em cima dos jesuítas aqui. Bom, todo o processo ligado às guerras guaraníticas que tiveram aqui no Brasil e tudo mais. Beleza. Se você pega alguns livros de história econômica, você vai ver assim, ó, o Pombal colocava, cara, a culpa no pouco desenvolvimento da colônia nos jesuítas. Porque diz que eles roubavam, cara, simplesmente o quê? Tudo da colônia. Cara, isso aí, lógico, cara, que é uma desculpa que o Pombal tinha para a incompetência da administração portuguesa. Para mim, é inadmissível dizer que os jesuítas prejudicou o processo aí. Aí o que acontece? Com a saída dos jesuítas, se faz uma reforma na educação. Você vai tentar introduzir realmente a língua portuguesa aqui no Brasil, cara, pela primeira vez no século XVIII. Porque basicamente a língua mais falada que existia antes aqui era o Tupi-Guarani, língua criada pelos jesuítas, tá? Uma outra ideia que ele vai fazer aqui bacana, extinção das capitanias hereditárias, ou seja, aquele processo que vinha lá desde o século XVI, chegou aqui agora, ó, já era, tá? Extinguiu essa ideia que já era fracassada lá, só que prosseguiu, beleza? Então quem tinha as donatárias aqui, acabou saindo perdendo. Outra, gente, ó, transfere a capital para o Rio de Janeiro, que eu tinha falado para vocês lá atrás e acabei de falar ali para vocês também, ó. A ideia é usar o porto do Rio de Janeiro para escoar o ouro do Brasil, beleza? Outro lance muito bacana, liberou manufaturas do Brasil, gente. Então o que acontece? É uma ideia bem aqui mesmo progressista aqui, ó. A ideia era tentar o que desenvolver aqui dentro da colônia também. Claro, alguns dizem que isso aqui prejudicaria as manufaturas portuguesas. Pode ser, mas fazer o quê? Agora, um lance interessante, gente. Ele liberou e depois a Maria Louca, a rainha, que vai entrar no lugar do Dom José, pelo alvará de 1785, confiscou, tá? E daí outra coisa que ele vai fazer aqui, gente, é revogar o Tratado de Mituim. Gente, esse Tratado de Mituim aqui, ele é de 1703. Eu já li muita coisa sobre o porquê desse Tratado de Mituim aqui. Uns dizem que foi para justamente o quê? Acertar a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra em relação à expulsão dos holandeses. Pô, como os ingleses usaram lá simplesmente a sua armada, cara, para expulsar os holandeses daqui, Portugal não pagou, se fez esse tratado aqui, cara, para ir o quê? Remediando aquela dívida. Beleza. Se é por causa disso, só Deus sabe, e eles lá na época. Agora, a ideia do Tratado de Mituim aqui, ou panos e vinhos, ela é bem simples, gente. Ou seja, a Inglaterra é uma grande produtora de tecidos e, logicamente, ferramentas, tudo que vocês pensarem em relação ao quê? À manufatura. Então, a Inglaterra da Revolução Industrial. Bom, tecnicamente, os vinhos vinham da onde?
de Portugal. Então, o processo aqui ele é bem simples, gente, ó. Basicamente, você vai fazer o quê? Portugal compra os tecidos, ferramentas das manufaturas inglesas. E a Inglaterra o quê? Compraria os vinhos de Portugal. Cara, aqui já é uma perda considerável. Porque, claro, cara, dentro de uma colônia, dentro de qualquer lugar, você vai consumir muito mais ferramentas e tecidos do que vinhos. Então já seria um déficit para Portugal. E, logicamente, que esse déficit aí, gente, vai ser pago com o ouro do Brasil. Então, por isso que você vê muito aquela ideia que o ouro do Brasil foi para Portugal, ajudou a acelerar a Revolução Industrial lá na Inglaterra. Daí a gente vai ver daqui a pouco aí também, beleza? Agora, o processo aqui, gente, ele é pior do que vocês pensam. Primeiro, tanto o transporte aqui dos tecidos, ferramentas, manufaturas, como o transporte de vinhos, cara, ele é feito tudo por ingleses. Então a Inglaterra está ganhando também, porque daí os portugueses vão ter que pagar por isso. Pior, gente, aí não dá para entender mais nada. As vinícolas, cara, que estavam em Portugal, não eram vinícolas de portugueses, e sim vinícolas o quê? De ingleses também. Então, basicamente, cara, nesse tratado aqui de 1703, só quem ganhou foram os ingleses. Olha só quanto tempo vai demorar. Pô, somente lá em 1750 é que ele vai revogar esse tratado aí. Então demorou paca e se perdeu muita grana com isso. Beleza? Então, gente, isso precisa ver que está se centralizando. Deu certo? Claro que não, gente, porque daí simplesmente o Pombal vai dançar e vai entrar Maria Louca de novo. E para finalizar aqui, gente, só para vocês não esquecerem, gente, mas não esquece mesmo, ó, das características principais, gente. Então, ó, é aquela ideia patriarcal. Pô, não como lá no engenho, mas é ainda patriarcal. Diferença agora, cara, da sociedade urbana aqui, da mineração para aquela sociedade de engenho lá, gente. Maior mobilidade social. Aí lembra daquele esquema que eu falei para vocês? Uns consideram mobilidade social, outros consideram mobilidade o quê? Econômica. E principal diferença, gente, o processo que de urbanização. Enquanto o engenho é muito rural, muito centrado no engenho, aqui, cara, com as suas cidades e toda a sua movimentação artística e cultural. Valeu! Um abraço a todos, tudo de bom!